Pessoal, ó, começando aqui, eu tô tendo a honra de receber para essa conversa aqui o Samuel Kiss, hipnoterapeuta. Se eu falar besteira, você me corrige, que o termo tá correto, Tá né? certo, perfeito. Trabalha com hipnose, para quem nunca ouviu falar. E vamos entrar nesse mundo aqui, tá? Então, Samuel, muito obrigado que você está aqui. É um prazer e uma honra poder falar com você. Muito obrigado pelo convite, doutor. E com certeza a ideia de trazer a hipnose para o meio médico, a hipnoterapia, a hipnose clínica, com certeza pode trazer luz para muitas coisas e pode trazer essa curiosidade, né? Que é um trabalho complementar a tanto o acompanhamento médico, outros tratamentos que pode trazer. Assim, eu tenho alguns colegas da área de psiquiatria que trabalham com isso especificamente. Acho que na psiquiatria deve ser mais comum, mas enfim. Com certeza. Vamos seguir aqui um roteiro. Samuel, me fala um pouquinho mais de você. Vamos lá. Como é que você chegou aonde você chegou? Qual que é a sua formação, sua trajetória? O que falou? Vou seguir esse caminho e seguiu. Show. Bom, hoje eu sou hipnoterapeuta, né? Que eu trabalho com hipnose clínica. Então não é a hipnose de palco. A hipnose de palco é igual, só que é uma hipnose voltada para tratamento realmente psicológico, né? Tá. Com o objetivo de ajudar aquela pessoa a desbloquear processos emocionais e também físicos. Tá. Hoje, então, eu sou hipnoterapeuta e instrutor de hipnoterapia da maior escola de hipnose do mundo, que tem mais de 40 anos de existência. Fiz curso na Suíça, nos Estados Unidos e, como você falou, já dei aula até para muitos psiquiatras que vão buscar auxílio da hipnoterapia para ajudar os próprios pacientes. E você começou com que idade? Como é que foi? Você chegou a fazer faculdade, depois foi para outro caminho aí? Como é que foi? Já vou contar. Basicamente, eu tinha mais ou menos a minha jornada nessa história. Começa quando eu tinha lá meus 16 anos e eu falo pro meu pai, quero emagrecer. Eu estava gordinho, com sobrepeso, não era gordo até os 12 anos. Tá. E aí eu começo de tudo e nada dá certo. E aí eu vou estudar educação física e entro na educação física. E quando eu entro na educação física com 17 anos, eu me deparo com um universo ali que existem pessoas com conhecimento técnico, acadêmico, com conhecimento científico, sabem o que fazer, como fazer, quando fazer, mas não conseguem fazer. São as pessoas que têm toda a informação do mundo. Eu tive aula com PhD de bioquímica, e o cara com sobrepeso, com insônia, com uma série de problemas que teoricamente, facilmente ele resolveria. E aí eu comecei a ver que existia um gap entre o que a gente sabia racionalmente e o que a gente conseguia pôr em prática. E não tinha aquela história, eu não era o gordinho mimimi, guloso, eu tentava fazer de tudo e nada dava resultado. Ou de alguma forma minha mente eu me boicotava, de alguma forma eu não conseguia... Mas você comia? Não tem mágica, tem comer, comia. Então você Não é que a pessoa não come, só que ela não percebe muitas vezes que ela come a mais. Então você estava mandando caloria para dentro e sem perceber. Exato, sem perceber. Por isso você não emagrecia. Exato. Você não conseguia cortar o ciclo, né? Perfeito. Então, e aí fui começar a estudar a mente. Comecei a estudar PNL lá com 20 anos, hoje eu tenho 44. Comecei a estudar padrões comportamentais. PNL, desculpa. Programação neurolinguística. Tá bom. Que a PNL, ela vem da hipnose ericksoniana. Então, John Grinder... Aí eu não estou ainda familiarizado. E são dois especialistas que entenderam que dava para minimizar várias terapias e ter um resultado ainda mais pontual e rápido. E eles juntaram vários tipos de terapia que criou-se a programação neurolinguística. Que eu não sigo, eu estudei, mas não é o que eu aplico no meu consultório. E eu comecei a entender padrões, entender que existiam padrões emocionais que influenciavam a nossa mente, que influenciavam nossos comportamentos, que muitas vezes a gente nem percebia. Tá bom, padrões emocionais. Tá. Exato. Por exemplo, hoje quando você estuda o sistema límbico, o sequestro da amígdala é um padrão emocional, onde a amígdala entra numa resposta de luta ou fuga, faz você simplesmente não ter controle do seu ato. Tá. Uma crise ansiosa, por exemplo, Uma você crise ansiosa. perde o controle. Ele está num ambiente seguro,
mas ele não consegue controlar as emoções dele. Porque é como se a mente dele não estivesse no momento. Ela estivesse em catarse, revivendo um trauma do passado. Tá bom. E aí esse é um padrão, tem algum gatilho lá que... Ou às Exato. vezes quando é uma síndrome do pânico, você nem identifica o gatilho. A pessoa tá lá e de uma hora para outra, crise ansiosa. Exato. Tá, eu como médico, eu daria um calmante. Por E exemplo. abortaria a crise. E aí você viu que tem uma alternativa a isso. É isso. Isso. Tá. Então, por exemplo, na questão da alimentação, fugindo um pouco, Isso tem um você livro. estava lá com seus 20 e poucos anos, é isso? Isso. Tá. Tem um livro chamado Por que Comemos Tanto? Ele faz um experimento com algumas pessoas tomando uma sopa, um pote de sopa que é retroalimentado. E de acordo com a emoção desses pacientes, desses participantes, são manipuladas. Põe uma televisão, põe um jogo, põe alguma coisa. Chegava a comer 1 litro de sopa e ele tinha a percepção interna que ele tomava 200 ml de sopa. E dá para fazer o oposto também. Dá para fazer o oposto. E aí é um grande lance de você entender que muitas vezes o obeso, ele come sim, não é mágica. Ele está pondo caloria para dentro, mas muitas vezes ele não está percebendo. Ele tem um ponto cego. Ele não é o gordinho mimimi, ele não é o preguiçoso. Ele tem vários gatilhos ali emocionais disfuncionais, mas ele quer emagrecer. E aí você conseguiu emagrecer de que maneira, Samuel? Consegui emagrecer tratando a minha mente. Eu comecei a tratar minha mente, equilibrei minhas emoções, diminuiu minha ansiedade, eu comecei a dormir melhor, regulou meus hormônios, Tá. e todos os gatilhos de compulsão foram sendo eliminados. E você fez isso sozinho ou você Não, fiz com um terapeuta. com um terapeuta? E foi aí que eu fui entrando no mundo. E o seu primeiro Da hipnoterapia. contato foi através da programação neurolinguística e depois você foi para essa questão de hipnose, é isso? Depois eu fui para o coaching. Tá. Eu estudei toda a parte de coaching, toda a parte também ligada do coaching à neurociência, à modulação mental, ao que o sistema límbico influenciava nas nossas decisões, o quanto isso comandava, mas ainda batia num processo. O que eu sei racional, nem sempre eu consigo colocar em prática. E aí fui estudar, por exemplo, Daniel Goleman e outros especialistas da inteligência emocional, que ali eles estavam comprovando que existia um contingente emocional subconsciente que trava muitas vezes os nossos comportamentos racionais. Então as pessoas querem ser ricas, elas querem emagrecer, elas querem ter mais saúde, elas querem ter milhões de coisas, mas elas muitas vezes não conseguem colocar em prática. Então você deve ter visto já casos de pessoas que chegam aqui, não, doutor, esse ano eu vou seguir o tratamento, eu vou fazer sério. Direto. E ela Todo não dia. toma um remédio, ela não faz o que ela tinha que fazer. Ou o cara que vai no dentista e fala, eu vou escovar os dentes e não escova. O que é hipnose então? Vamos lá. Aí a gente entra num ponto assim, crucial, muito, muito legal isso, porque quando a gente fala nas associações de psiquiatria, de psicologia, eles vão falar estado de foco, de atenção, e na verdade isso é uma parte da hipnose. Você pode ter hipnose com relaxamento e sem relaxamento. Hipnose, no fundo, é um estado da nossa mente onde ela quer gravar informações na sua mente e automatizar essas informações. Em que outras linhas vão chamar de crença. Tá, você vai se programar para ter um comando, é isso? Para ter uma resposta automática frente a um estímulo. Um significado. Então uma pessoa fala para você, café. O que é café? Café é uma bebida energética. Café para mim dá insônia. Café para cada um tem um significado. Mas ele tem um fato? Tem, mas para cada um tem uma resposta. Então a hipnose, no fundo, é um mecanismo... Você pode programar essa resposta, por exemplo, café para mim me tira o sono. Você pode programar a pessoa para quando tomar café ter sono? Aí já estamos indo para um nível maior, né? Tá bom. Vai dar muito um polêmico, fisiológico com mas no fundo, se você deve encontrar pacientes na sua clínica que se tomar uma xícara a mais ao meio-dia vai ter insônia, e vai ter aquele cara que às 11 da noite pode tomar um copo de café e não tem alteração nenhuma no ciclo de sono dele. Sim, mas isso daí eu
como médico, eu colocaria na conta do metabolismo individual de cada um. Né? Perfeito, pode ser. Não necessariamente num gatilho. Não, tudo bem, mas tem um mecanismo que ele não precisa ter nascido assim. O metabolismo se adaptou e não necessariamente era assim. Então, o que é a hipnose? A hipnose, ela é um processo neurológico onde a sua mente, através das experiências emocionais, grava significado para os fatos. Os fatos não têm significado. E ali ela cria respostas emocionais para te proteger. Ou seja, uma pessoa vai ter uma resposta de medo numa situação que um policial não tem a mesma resposta de medo. Tá bom. No fundo, hipnose... Porque aquilo ela aprendeu como um mecanismo de defesa. E Exatamente. na verdade está jogando contra. Exatamente. Então, a hipnose é um processo neurológico que a sua mente automatiza aprendizados. Tá. Na linha que eu venho, a hipnose é descrita assim: atravessar o fator crítico da mente consciente. Então você tem um fator de criticidade, uma mente analítica que quer te questionar o tempo inteiro. Tá bom. Só que tem coisas que passam e que te influenciam. Uma informação que te deixa negativo, para baixo, uma informação que te deixa positivo, te deixa empolgado. Atravessar esse fator crítico e estabelecer na sua mente subconsciente um novo arquivo, uma nova programação, um novo significado. Então a pessoa, para entrar nessa situação, ela tem que tirar essas defesas. Tem que abaixar as defesas para você conseguir entrar. No consultório, sim. Porém, na vida real está acontecendo o tempo inteiro. Eu estou aqui, eu tenho um estado de choque, um assalto. Tá. A minha mente trava. E muitas vezes ali você fica extremamente suscetível a informações do ambiente. Então, uma pessoa que por um assalto ou por uma situação de risco, ela tem uma crise de pânico. E ela repetidamente automatiza aquele tipo de comportamento. E como é que você atua na prática? Como é que você hipnotiza as pessoas, literalmente? É isso que acontece? Você estimula elas a fazerem uma auto-hipnose para se tratar? Como é que é? Porque, não sei, né? Então... Eu tenho um pouco de medo até, né? Na verdade, fica tranquilo. Então, assim, a hipnose, quando a gente entra pro consultório... As coisas de filme, né? Olhem nos meus olhos, não sei o quê, fica lá... Quando a gente está dentro do consultório, ela é um processo super natural e seguro. Então, eu te estimulo através de um transe hipnótico de processos que vão ser adaptados para cada um diferente. Por quê? Porque você pode ser um pouco mais analítico e eu... Não vou ir para o lado do relaxamento, eu vou para um outro lado de processo mental. São múltiplos processos mentais que a gente pode usar para acessar o subconsciente e tirar essa mente analítica do controle. Tá. Porém, você sugestiona ela a vencer aquilo que está jogando contra ela. Isso, mas tem mais coisa. Tá bom, tá bom. Isso é uma das partes. Eu cresci a minha infância, eu lembro do Gugu, do Silvio Santos, o Fábio Puentes. Fábio Puentes, bem dormido, bem dormido. É isso, bem dormido é 1, 2, 3, era um negócio assim, eu ficava impressionado com aquilo lá, né? Você pode usar isso para o bem, mas pode usar isso também para situações não tão benéficas, né? Se você não for uma pessoa bem intencionada. Pode, né? não tem jeito. Pode. Para tudo, né? Como pode usar a medicina. Sim, a medicina para o mal também, é. A religião, Sim. E uma série de outros fatores. Então, assim, dentro do consultório, você vai estar sempre consciente, que é uma dúvida das pessoas. Você não fica inconsciente. Você lembra de tudo. Não, você lembra de tudo e você pode interromper o processo a hora que você quiser. Então, você vai estar lá de olho fechado. Algo que te diz respeito, você pode abrir os olhos e interromper o processo. Entendi. Você não está congelado na cadeira. O que acontece é que existe sim estados de hipnose igual ao da meditação. Que você, de acordo com o que você vai treinando, você vai entrando cada vez mais profundo. Entendeu? E estado, na verdade, não que você está preso, mas que você está num estado emocional tão agradável, tão positivo. Aliás, eu gosto de fazer a metáfora com aquela sedação da endoscopia. Aquilo é uma delícia. Foi meu último sono bom desde que eu fui pai, foi quando eu tomei a sedação da endoscopia. Falei, então,
é um bem-estar que as pessoas falam assim, dá mais um pouquinho. Exato, o anestesista era meu melhor amigo. Né? Eu falei, Alguns transes hipnóticos são semelhantes a esse. Não é que a pessoa não tem resposta, não é que ela está presa. Ela só tipo fala, me dá mais 10 minutos aqui, é muito bom. Então ninguém fica preso em hipnose, que é um mito comum. Na verdade, de acordo com o que você vai treinando na sua mente, cada vez você se condiciona e consegue acessar um estado mais fundo, mais profundo, um estado que gera mais bem-estar, mais relaxamento, estados que geram estimulação hormonal, e estados que já são comprovados que inibem seus centros nervosos, centro, por exemplo, da amígdala, centro de medo, e estimula a regeneração. Estimula o rejuvenescimento. Olha lá. Sim, por quê? Porque todo tipo de estresse vai alterar seu ciclo, vai diminuir o telômero, vai influenciar em todos os processos. Você consegue agir nesse nível celular, isso... Sim. Mas isso tem comprovação científica até? Já tem comprovação científica. Óbvio que não tem um consenso médico. Tá. Por quê? Porque precisa de múltiplos estudos. Ainda tem um problema na hipnose que ela não está dentro de uma das escolas. Ela não é, por exemplo, dentro da medicina, ela não está dentro do conselho de psicologia, ela não está dentro do conselho de fisioterapia. E aí então não se segue uma linha. E isso dificulta os estudos. Porque o hipnoterapeuta X tem um resultado ótimo, mas o Y não. Não é um procedimento médico que é padronizado. E quando que você recomenda hipnose para alguém? Para quem que você recomenda? Não vale falar para todo mundo, hein? Na verdade não. A resposta básica eu faço prioritariamente com a minha filha a hipnoterapia. Porque tanto no quadro agudo, sei lá, de ansiedade, de depressão, ela vai funcionar, mas também vai funcionar trabalhando as emoções. E hoje já se tem comprovação científica do quanto as emoções influenciam no nosso ciclo de saúde. Hoje já tem comprovação científica que vários gatilhos de doença têm início na emoção. Fibromialgia, cefaleia, bruxismo. Então, na prática, a principal indicação é quando você tem algum distúrbio emocional. Exato. Você trabalha na prevenção, mas, por exemplo, pacientes com ansiedade. Eu tiro a crise de ansiedade, a gente resolve a crise de ansiedade, em muitos casos, já na primeira sessão. Não quer dizer que terminou o tratamento. Calma. Porque muitas pessoas querem uma promessa mágica. Tira com a mão o negócio, né? Isso, a crise. E aí você vai fazer um tratamento para tratar vários gatilhos que estão estimulando as respostas dos centros emocionais. A resposta ao medo exacerbado, a resposta de angústia, de preocupação, de taquicardia, a resposta de insônia, do pensamento acelerado. Quase que uma terapia mais potente, ou não? A gente Você diz estimula que... a pessoa a virar a chave. Não, agora esse estímulo não vai mais te incomodar tanto. É mais ou menos isso ou não? Perfeito, exatamente. Então uma sessão de hipnoterapia ela dura mais. Só que tem uma fobia, vamos lá. Muito rápido. Fobia a rato. Em uma sessão você resolve. Em uma sessão você tira? Você tira. Só que é muito importante entender que nós estamos falando, quantos anos o senhor tem? Não precisa chamar de senhor não, Tudo eu tenho bem. 43. 43. São 43 anos de acúmulo emocional. Sim. Não quer dizer que em uma sessão eu resolvi os 43 anos. Mas aquilo não vai se transformar em outra coisa? Não vai... Quando você trata a causa, não. Tá. Essa é a grande sacada. O que a gente faz na hipnoterapia... Como você chega na causa? Aí que entra a hipnose. Vamos lá. A grande maioria das nossas memórias traumáticas, elas estão no nosso subconsciente armazenadas. E elas ficam armazenadas como memória reprimida. Eu não acesso, eu não lembro de forma consciente. Tá bom. Porém, já tem estudos do Bruce Lipton, de outros especialistas, que dentro da barriga da mamãe, a gente já está acumulando trauma. Porque a gente está percebendo a vida e interpretando os fatos traumáticos e deixando marquinhas ali. Então, por exemplo, para uma criança, para um bebê dentro da barriga da mamãe, o grito do lado de fora ativa áreas do cérebro como se estivesse recebendo um ato de violência física. Então a gente tem que desfazer aquele gatilho lá
no nível celular aí. Da experiência intrauterina. Fetal até. Então, na hipnoterapia, a gente vai trabalhar com o trauma. Sim. Quais são os traumas? A gente primeiro precisa se conectar com os traumas, então precisamos acessar, através da hipnose, essas memórias reprimidas que deixam marcas no nosso subconsciente e que, quando acumuladas, vão se somar e vão causar, por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático, um TFT. Os estudos falam, existem estudos comprovando que o trauma não precisa ser gigante. Ele tem a capacidade de alterar a expressão gênica de mais de 64 genes. Esses estudos, se quiser depois deixar quente, deixa no rodapé aqui, vai ser legal. Passo livros que é onde estão esses estudos de médicos renomados, psiquiatras renomados, que trazem assim uma luz do tipo, o trauma tem esse poder? Tem. Conta um caso que te marcou, fala assim, esse aqui foi sensacional, o que eu ajudei esse paciente. Deve ter muitos, mas assim, fala o que mais te marcou. Um paciente que me marcou muito, tá? Um caso de uma paciente que chegou num caso muito sutil de câncer. Ela tinha tido câncer garganta, né, língua, garganta e... Já estava curado o câncer? Não, ela estava com a boca aberta, assim, já tinha perdido a bochecha da químio. Então, assim, a língua dela ia para fora. Nossa. Bem severo. Tava tudo ulcerado, né? Tudo ulcerado. E a gente fez um trabalho ali. E óbvio, o que eu quero explicar não é que a hipnoterapia curou o câncer. É o trabalho da emoção associado com a quimioterapia. Perfeito. Então, ela voltou a dormir melhor. Ela aceitou melhor o tratamento de quimioterapia, que estava meio que travado. E ela teve uma cura fantástica. Ela teve um processo pós a hipnoterapia, com a quimioterapia que era severa, muito mais suave. E aí ela foi se permitindo acessar todo o processo do tratamento e ela se curou. Óbvio, com a hipnoterapia então, e na com a verdade, quimioterapia. você ajudou o emocional dela para ela aceitar melhor o tratamento, é isso? Positivo. Entendi. Esse é um dos... Não foi a hipnoterapia que curou o câncer. Não, esse é um dos tratamentos que me marcaram muito, pelo grau de importância, porque um paciente com câncer, muitas vezes ele não tem ideia de que a hipnoterapia pode ajudar ele. Mas eu tenho inúmeros casos de pacientes, por exemplo, com fibromialgia, que o impacto da dor na vida dela era muito grande, onde tem até o relato, o depoimento dela, mais de 10 anos de tratamento e nada dava resultado. O marido dela chamava ela de Maria das Dores. Tem muitos casos aqui também. E era uma dor absurda. E a gente, com o tratamento, a dor simplesmente da fibromialgia sumiu, zerou. Ela tem laudo médico, que ela teve a alta dos E medicamentos. para uma dor real mesmo, você atenua, você tira a dor, a pessoa está com um corte. Isso é um caso legal também de conversar. A dor está aí para um mecanismo de defesa, você não vai tirar, ou você vai só atenuar, como é que é? Você vai agir na interpretação emocional da dor, tirar o sofrimento, o estímulo, muitas perguntas. Essa é a parte importante, entender que a ética na hipnoterapia e o bom senso é importante. Tá. Então, assim, existem estudos comprovando que a percepção de dor, ela fica inibida. Isso é positivo? Calma, nós não estamos falando nisso, porque a dor tem um mecanismo de defesa. Sim. Mas vamos entrar num caso de um paciente que está sofrendo com câncer e que ele tem dor o tempo inteiro. O próprio Fábio Puentes tinha um trabalho lindo, se não me engano, no Hospital das Clínicas. Ele está vivo, o Fábio Puentes? Por onde anda? Eu acredito que ele está vivo ainda. Há pouco tempo atrás eu vi dele. Eu vi um relato dele. E ele tinha um trabalho lindo com pacientes terminais. E aí, por um tempo, com o processo que ele fazia, a dor era inibida por completo. Então, sim, um quadro de dor crônica ali funciona e tem inibição total da dor. Tem um vídeo que a gente passa na formação de um parto cesariana, todo feito só com anestesia hipnótica. Meu Deus. Cesariana. Precisa disso? Não, obviamente existem outros mecanismos.
A questão é que existem vários mecanismos de dor. E sim, já tem estudos falando, em hipnose o paciente vai inibir centros do tálamo que estão associados à dor, centros do córtex ali que tem a ver com a dor. Não é sobre isso. É sobre como você pode aplicar para ajudar. Tem casos na França com pacientes queimados e que o tratamento da queimadura de terceiro grau é muito doloroso e é utilizado hipnose. Então é saber utilizar. E casos que a medicina não chegou a oferecer um tratamento digno? Vamos lá. Autismo. Você trabalhou alguém com autismo que melhorou? Aí a gente entra num gatilho. É legal essa pergunta. Nem é a área que eu atuo, tá? Mas, não tem assim, problema. É um negócio muito prevalente hoje em dia, então... Tá crescendo. Então, a questão do autismo, a gente não tem um relato absurdo dentro da hipnoterapia. Eu não tenho experiência nenhuma. E aí entra, dependendo do nível do autismo, da criança não seguir as instruções. E uma das primeiras perguntas que eu vou te induzir ao transe, eu vou falar, doutor Paulo, para o processo funcionar, você precisa seguir as instruções. Vai seguir as instruções? E você fala assim, e aí o processo rola. Agora, se entra num processo onde a pessoa, o paciente, não consegue seguir as instruções, isso trava o processo. Então, um paciente, por exemplo, com Alzheimer, um paciente com uma síndrome do Down mais severa, ou um autismo mais severo, isso impacta e muitas vezes a gente não consegue... Não consegue nem receber as instruções. A gente não consegue trabalhar. Tá. Então ainda não se achou uma saída para isso. Se consegue receber um mínimo de instrução, você consegue comandar o show ali. Tá. Você consegue direcionar a mente dele através das inibições dos processos neurológicos ali, inibição do cérebro racional, para que ele acesse mais os processos emocionais. Em que situações você vê que a hipnoterapia, a hipnose faria um mal? Você fala, isso aqui não vale a pena, não inventa moda. Né? Na verdade, assim, na prática, a hipnoterapia não tem um efeito colateral. Tá. O que você precisa estar em contato com um hipnoterapeuta de bom senso para avaliar o processo. Então, eu não indico quando o paciente, por exemplo, um esquizofrênico, ele não está controlado medicamentosamente. Então, um paciente esquizofrênico pode fazer um tratamento de hipnoterapia? Pode, mas ele precisa de um acompanhamento médico mais próximo, ele precisa estar acompanhado. Mas Samuel, você está falando então que a esquizofrenia não pode ser tratada? Não estou falando isso. Tá. Eu preciso ter um contato mais próximo com o médico e um acompanhamento com a família. Mas, sim, ali é um ponto onde você pode ter mais atenção. Mas mesmo assim eu já tive bons resultados. Quantos tipos de hipnose existem? Basicamente duas. Duas? Hipnose ericksoniana e a ericksoniana, que é do Milton Erickson, tá bom, que é um psiquiatra e que criou o processo dele. E a hipnose clássica, que é a hipnose clínica, que é a mesma coisa. Você pratica qual? A clássica. E qual que é a diferença? Vamos lá. A hipnose são várias, mas se a gente falar brevemente, a grosso modo, a hipnose clássica, ela trabalha com sugestões diretas para o seu subconsciente. Faça isso, se sinta assim, agora você se sente mais leve, mais feliz. Tá. A hipnose ericksoniana, ela é uma hipnose mais metafórica. Vá para um local seguro. Se permita relaxar. Nas duas você vai colocar aquela pessoa num estado em que ela vai ser sugestionada. Exato. Aí a segunda parte. A hipnose clássica, ela trabalha com uma metodologia mais direta, com um passo a passo que encurta o transe. A hipnose ericksoniana, ela muitas vezes trabalha com relaxamento progressivo, onde eu te guio por espaços metafóricos, uso muito a imaginação e crio a alteração do seu estado mental primeiro, como o filme faz.
O filme, muitas vezes, Transporta para aquela realidade. te transporta para um cenário totalmente diferente. A pessoa vê o filme, até o TikTok faz isso, né? Ela tá lá scrollando a tela, ela sai da dor dela, da dívida dela, ela gasta 1 hora ali e nem percebe que ela tá no... Meu dia passou, claro, você ficou o dia inteiro assim. Então a hipnose ericksoniana, ela trabalha mais de uma forma metafórica. Às vezes é um pouco mais lento, às vezes é um pouco mais monótono. E por que você escolheu a clássica e não a ericksoniana? Bom, a clássica, na grande maioria das vezes, ela é mais direta. Então, assim, envolve um processo que envolve conexão com a dor, dessensibilização dessa dor. Então, eu tenho um trauma no passado. Eu dessensibilizo esse trauma. Eu ressignifico o fato associado, as pessoas associadas, dou um novo significado àquele evento. E aí sim eu consigo reprogramar minha mente. Então vou dar um exemplo. Meu pai estava indo trabalhar, sofreu um acidente e morreu. Perdi meu pai. Podem ter milhões de associações para a mente de uma criança. Eu conecto com a dor, ressignifico a dor, dessensibilizo a dor, ressignifico o processo. E aí eu posso reprogramar aquele comportamento. Muitas vezes a hipnose ericksoniana, ela deixa a mente se adaptar, ela deixa o processo acontecer por si só. E ela não trata necessariamente o trauma. Então, por exemplo, você está se sentindo com medo? Imagine você dentro de uma bolha. Agora você tem uma bolha mágica que te protege das inseguranças do mundo lá fora. O mundo continua a ficar inseguro. O mundo continua perigoso. Eu não tratei dentro de mim a minha percepção sobre o mundo. Entendi. E o que a pessoa que faz uma hipnose ericksoniana contestaria desse seu relato? Não, mas é... Não. Ela disse que ela vai dizer que 90% das pessoas não entram no transe da hipnose clássica. Tá. Só a crítica deles. Isso, e que de alguma forma 90% das pessoas no mundo não entram em sugestões diretas. E é verdade? 90%? Política, via política. Tá. É sugestão direta. É genial, tá? Não estou fazendo crítica política não. Se a gente falar de política, picanha e cervejinha. Pô, é direto, é sugestão direta, é o sonho de todo brasileiro. Acabou. É hipnose. A política é pura hipnose, sugestão direta. A TV, compre não sei o que e se sinta dessa maneira. O programa, a propaganda do perfume, a mulher andando, linda e maravilhosa, tem a explosão. Não é metafórico, é literal. É uma sugestão direta. É um tipo de hipnose. É um tipo de hipnose. Então, quando você está sugestionando alguém, você não deixa ele estar fazendo uma hipnose. Não deixa de estar fazendo uma hipnose. Olha, a primeira pessoa que te hipnotizou na vida foi a mamãe. Quando você cai e rala o joelho, ela vem cá que eu vou te dar um beijo e essa dor vai passar. E não é que a criança sai correndo feliz e contente? A dor era para estar lá ainda. Então, você tem níveis de hipnose. Tá. Muitos níveis de hipnose. Interessante. Nós somos hipnotizados o dia inteiro. O fato é que por aí é onde entra a questão da hipnose ericksoniana e da clássica. Isso é briga de classe, não faz sentido nenhum. Ambas funcionam. Aí é de gosto de cada um, eu não preciso depreciar um ou outro. O fato é que 100% das pessoas estão vivas, são seres humanos, entram em hipnose. Isso é um fato já científico. Agora, é diferente eu falar que você está pronto para a hipnose agora de uma pessoa, e comparar você com uma pessoa que meditou por 20 anos. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falasse, você é capaz de correr uma maratona. Você está pronto para correr uma maratona hoje? Agora? Não. Então, com certeza não quer dizer que você não corre uma maratona. Quer dizer que você não corre uma maratona hoje. E se eu treinar a sua mente, se você treinar o seu corpo, você vai correr a maratona. Entrar em hipnose é igual. Você pode não se permitir entrar no processo por qualquer trava,
mas se você treinar a sua mente, você entra igual todo mundo que tem um resultado fantástico. Devia trabalhar com atleta olímpico. Tem muita gente que faz aí hipnose? Eu trabalho com vários atletas. É? Estamos começando a despontar alguns mais para a área de jiu-jitsu. E nós estamos aí começando a despontar com alguns atletas aí indo pro PAN e tendo alguns resultados bem interessantes. Atletas que têm a possibilidade de ser campeão mundial. Eu tenho um campeão mundial aqui de jiu-jitsu, ex-campeão, agora tá com mais idade aí. Muito bom, eu sou mestre de Kung Fu, nem falei pra você. Oh, que legal. Quando você falar, o que você acha que tem mais intersecção com a hipnose? Outras modalidades terapêuticas, aí você fala, não, esse aqui é terapia cognitivo-comportamental, a própria neurolinguística que você citou, né? Tem muita sobreposição com a hipnose? Tem muita sobreposição. A própria TCC, ela tem muita utilização de imagens mentais, de direcionamento. Então a hipnose complementa e ajuda? Sim. Como a TCC complementa e ajuda a hipnoterapia. Mas eu falo bastante para os meus pacientes que sobre a hipnose, o objetivo não é você parar o tratamento de psicologia, o tratamento de TCC. O objetivo é entender que a hipnoterapia é um tratamento de meio. E ela não substitui, por exemplo, o tratamento medicamentoso. É um potencializador, é isso? É um potencializador. Ou um acelerador de resposta. Isso. E aí até alguns pacientes falam, eu vou parar de tomar remédio? Quem decide isso é o seu médico. Por quê? Porque o medicamento, quando está tratando, não tem mais o problema, ele só tem efeito colateral, ele só traz malefício. Sim. Então as pessoas falam, tá, mas quando eu vou parar de tomar remédio? Seu médico vai saber. Mas, sim, é a mesma coisa. Se eu vou ter alta da psicóloga, se a sua psicóloga entender que é um que momento... você está bem, está liberado. Perfeito. E a auto-hipnose? Como é que funciona? Você se autossugestionar aí? Então, essa é a parte legal. Basicamente, a gente, quando está dando curso, a gente tem uma frase que ela fala assim, toda hipnose é uma auto-hipnose. O que significa isso? O primeiro consentimento é o meu. Então, lembra que você falou, mas eu tenho medo. Hipnose é um estado de consentimento. Se você falar, eu não quero entrar no processo, acabou, você não vai nem fechar o olho, a gente nem vai começar. Apesar de existir várias sugestões que passam na sua mente e que se for repetido ela vai ter uma força maior, você não vai, por exemplo, mudar a sua orientação sexual, o seu partido político, o seu time de futebol, se você não quiser. Faz sentido? Time de futebol ninguém muda, chefe. Isso daí não vai ter hipnose. É impossível, né? É só muda de casa, de mulher, de marido, de sexo. Time de futebol eu nunca vi. Chefe. Nunca viu, tá vendo? Então, muda até de religião, mas não muda de time de futebol, né? Isso aí nem entra no mérito. Então, de fato, é um estado de consentimento passar pela hipnoterapia. Então, eu pergunto para você, posso te hipnotizar? As duas perguntas são, posso te hipnotizar? Se você não quer, não tem opção. Tá certo? E a outra é assim, vai seguir as instruções. Posso me hipnotizar? Né? Você tem que se autorizar. Exatamente. Então a auto-hipnose, se a gente fosse explicar para o público em geral, é um processo semelhante da meditação. Só que é como se a meditação você fosse se guiando para aprofundar, negociando com seus pensamentos. Tá bom. E às vezes vem um pensamento ali, você sobe. E a auto-hipnose é um processo onde você mergulha direto. Ele é mais rápido. E aí você tem várias formas de fazer auto-hipnose. A primeira é você ter um áudio guiado. Eu te dou um áudio gravado por mim, ele tem várias sugestões, tanto audíveis quanto não audíveis, subliminares. E isso vai te guiando por um processo até que você encontre... Assume o controle. Isso. Então eu tenho um áudio de auto-hipnose para ansiedade
que várias pessoas falam, nossa, eu estava em crise e me tirou da crise em tal dia. As crises diminuíram. E existe um outro processo que eu te ensino, é como se eu te guiasse por uma prática, onde você tem um gatilho que faz você aprofundar muito rápido. E quando que você vê as pessoas usando hipnose para o mal? Você poderia falar para alguém, imagina que eu sou seu marido, faz amor comigo, né? Ou vai lá, saca todo o seu dinheiro e transfere para essa conta. Isso pode acontecer também, se a pessoa tira as defesas ali, fica sugestionável, você sugestiona ela a fazer o que você quiser. Pode. É alguém que vai ficar na sua mão. Tem um seriado, não um seriado, é um hipnotista famoso inglês chamado Darren Brown. Darren Brown. E ele tem vários episódios e um deles chama The Push. The Push. Tá, o empurrão. Exato. Eu posso dar um pouquinho de spoiler? Por favor. Assista, que é muito legal. Ele, através da hipnose, ele mostra que as pessoas podem ser induzidas por conta de vários gatilhos a chegar a empurrar uma pessoa do prédio. É assustador. Assustador. E um outro episódio, por conta... E, óbvio, tem todo um gatilho. Então, assim, parece que é extremo, mas, por exemplo, tem um outro episódio que ele mostra que um cara, sendo induzido por vários gatilhos hipnóticos, ele atira, e é um tiro fictício, mas na cabeça dele é um tiro real. E você tem níveis de habilidade de hipnotistas também. Tem pessoas que podem já entrar na sua mente só com o olhar. Ou não é pra tanto também. O cara chega só de olhar, me passa a carteira, por favor. Tá aqui. Tô exagerando aqui para chegar num... É que tem mais coisa envolvida. Não é só o olhar. Você só viu o olhar. Sim. Tem mais gatilhos envolvidos. Mas o próprio Darren Brown, ele tem um episódio onde você não vê o que ele fala. Ele passa por pessoas na rua e ele escolhe uma, ele começa a conversar e ele fala, me dá sua carteira e seu celular. E ele pega e sai. E, tipo, as pessoas estão meio assim, do nada, e aí sai correndo para pegar o celular e o relógio ali, e elas entregam. Óbvio que não são todas as pessoas, mas existe sim um nível de suscetibilidade. Ele já detecta a pessoa que é mais suscetível só de olhar. E processos neurológicos que sim, fazem a sua mente aceitar uma sugestão de forma mais rápida. Caramba, poderoso o negócio, hein? É poderoso. Mas é um processo da nossa mente. Se usado para o mal é terrível. Então essa associação que você fez de política, ele está tocando numa coisa boa e puxando. Picanha e cerveja, por exemplo, você pegou... Na verdade, a política usa a linguagem hipnótica o tempo inteiro. Mas nem todo mundo se sugestiona. Nem todo mundo se sugestiona porque não tem várias, ou novamente, tem valores, tem situações, tem gatilhos, mas, por exemplo... Vamos falar de um momento triste da humanidade. Hitler, ele usava uma linguagem hipnótica muito forte. Ele sabia quais gatilhos emocionais utilizar. Uma oratória impecável. Uma oratória impecável. A junção das palavras, a forma como usava, a emoção que ele utilizava, o gestual, criar uma comunidade. É o que você vê na internet. Você vê milhões de pessoas fazendo isso na internet. Óbvio. Tem pessoas que usam pro bem. Olhando de fora, você tá vendo que é um negócio errado, mas muita gente lá estava achando que era o certo. Exato. Que coisa. Então, se você olhar, na verdade, assim, o meio que a pessoa vive distorce valores valores sociais. Por exemplo, uma pessoa criada no meio da violência pode se tornar violenta e achar que aquilo lá é normal. Mas isso aí tem a ver com hipnose? Tem a ver com hipnose também. Tem a ver com a forma como a mente dela vai padronizar o que é certo e o que é errado. Então, aquelas pessoas, por exemplo, lá naquela época, elas não estavam achando que elas estavam fazendo errado. Elas achavam que estavam fazendo certo.
Porque existia uma linguagem hipnótica, existia uma quebra de padrão, existia todo um processo de programação mental para que as pessoas fossem induzidas a um pensamento de massa. E agora, pensando num outro contraponto, como é que você se blinda disso daí? Essa é uma boa pergunta. Como é que você se blinda? Eu não quero ser manipulado. Eu estou vendo aqui uma pessoa, um vendedor, um comerciante querendo me... Porque assim, eu falo, vou até por mim, você quer um cara otário, sou eu. Você quer fazer alguém de bobo, estou eu aqui, né? Mas assim, como é que você se blinda desses encantamentos aí que, pelo que eu entendi, não deixa de ser um tipo de hipnose? Exato. Né? Então, eu não quero mais ser sugestionado por esse ou aquele político, por esse discurso, por esse comercial. Existe alguma recomendação que você dê nesse sentido? Quando você trata a sua história, você começa a ficar menos suscetível aos gatilhos emocionais. Quando você trata a sua história. Quando você trata os traumas da sua vida. Então imagina uma criança, você tem filho, você sabe como é. Seu filho está lá pulando em cima do sofá e gritando às 6 da manhã. Possivelmente uma pessoa, um pai, que está com muito problema, ansioso, sem dinheiro, ele não vai ter muitas vezes a condição de falar: filho, são 6 da manhã, respira. Ele vai chegar e vai falar: caramba, vai soltar um monte de cachorro no filho. Gerou um trauma? Gerou um trauma. Tá. Então ele vai ter que desfazer esse trauma em algum momento. Quanto mais esses traumas são acumulados, mais você tem uma resposta emocional disfuncional. Então, quando é jogado na internet um gatilho de escassez, por mais que você não tenha com um sentimento, você pode ter da sua infância. Um gatilho de rejeição, por exemplo, como é usado nos lançamentos da internet. Olha, esse valor promocional é só por hoje. E as pessoas compram coisas que não precisam, por gatilhos emocionais do passado. Tá. Então ela tem medo de ficar de fora, ela tem, que é o FOMO, né? Fear of Missing Out. Tá, basicamente você, estando resolvido emocionalmente, você começa a se blindar. Não fica sugestionado. O que acontece é que daí você tem uma resposta mais racional e menos emocional. No fundo, ser manipulado é que você está tendo uma resposta emocional e pouco racional. Você não tem a capacidade cognitiva de lidar com a maioria dos fatos, porque eles estão em pontos cegos. E quanto mais você se trata emocionalmente, mais você vai ter condição de inibir essas respostas emocionais, de respirar naquele momento que um gatilho te pega, que é o que a pessoa, quando está equilibrada, ela fala: quero comer coxinha. Não, estou em dieta. Não é que não veio a vontade da coxinha e do chocolate, mas ela teve um controle emocional para frear aquele impulso. Perfeito. Na prática, eu tenho pacientes aqui que eu levo uma surra do emocional, que eu não consigo controlar por nada. Esses casos seriam perfeitos para você, isso para me dar uma ajuda. Seria perfeito. Com certeza você tem uma resposta ali, ele vai ter uma resposta muito mais eficiente ao tratamento. Ó, tive uma paciente ontem, que ela falou: Samuel, eu tô há 6 meses tentando treinar e eu falto no treino com o personal. Ela já contratou o personal, ela quer o personal. Ela já contratou, o cara tá lá às 6 da manhã. Por que ela não tá indo? Por que ela não saiu da cama? E aí ela mandou mensagem hoje, ela fez a terapia ontem. Ela falou: já acordei com 10 vezes mais energia. Não quer dizer que isso está estabilizado, mas tem um processo de tratamento aí onde as respostas racionais se tornam mais fortes. E ela fica menos suscetível às rupturas emocionais, ao auto-boicote, ao bloqueio emocional. Então, pelo que eu entendi, você consegue otimizar o emocional destravando traumas prévios da pessoa. Aí você entra na causa do processo. É que essa é uma das partes, essa parte é muito forte. É que se eu não trato, eu gosto de explicar que a gente trata passado, presente e futuro. Porque o futuro também está acontecendo na nossa mente. Se eu tenho uma visão do passado onde eu passei fome, o meu maior medo é passar fome de novo. Então a minha mente, ao invés de estar buscando, criando uma outra realidade, ela fica sofrendo antecipadamente.
E isso gera alteração de comportamento no seu presente. Então, o primeiro passo é trata passado, presente e futuro. Depois, eu consigo remodelar sua mente para direcionar para onde você quer de verdade. Então, se você, por exemplo, você estava dando o exemplo do livro. Milhares de pessoas compram livros e não lê. Sim. Mas elas compraram, elas querem. E elas não leem por quê? Porque ela tem uma falta de foco, lá um dia ela está cansada, outro dia ela tem uma outra coisa. Quando você consegue reprogramar a mente no contexto geral, ela consegue criar novos hábitos gradativamente. Eu achei muito interessante, hein? Eu ainda estou com um pouco de medo de me submeter a uma hipnose e tal. Então, eu abro um desafio. Vamos lá. A gente faz uma sessão super segura e depois você dá o depoimento para os seus seguidores. Tá bom, vamos lá. Tá bom. Desafio aceito, hein? Ó, tá vendo? Desafio aceito. Só que eu tenho que pensar qual o trauma que eu tô me sentindo super bem. Eu falo, mas o que eu vou abrir lá pro Samuel de trauma? Todo mundo tem, né? Eu devo ter. Todo mundo tem. Na verdade, a gente, no tratamento, que até as pessoas falam assim, então eu tenho que ter sempre um trauma? Não. Na verdade, eu tenho que ter um relato. Tem algo que você quis começar a fazer, que você tentou fazer, que você tentou mudar na sua vida e que você não conseguiu? Uma coisa. Uma coisa. Não precisa ser grande. Ah, eu gostaria de ser mais calmo, eu gostaria de, sei lá, dormir mais, chegar mais cedo em casa, qualquer coisa. Poxa, tô pensando aqui, eu consegui fazer as coisas, só ganhar mais dinheiro, mas aí não... Enfim. Você não falou agora. Tá sempre nessa busca, né? Mas enfim... Tem uma pessoa que tá aqui para ser enganada, quer enganar, sou eu? Isso sim. A gente pode trabalhar isso. Tá bom. Mas como é que eu vou saber que eu fiquei mais esperto, menos trouxa? No processo, assim? É isso que eu quero te explicar. No processo tem um passo a passo, onde a gente faz como se fosse uma entrevista inicial, para você entender mais a fundo esse processo de hipnose. E você vai vivenciando gradativamente os processos de hipnose, para que você vai se permitindo entrar ali naquele processo. Legal. Muito bom. Então, Samuel, você tratando traumas, como é que você vê o papel da família nesse quesito aí? A família é uma extensão, uma constelação de tudo isso daí? Você tem que fazer uma abordagem mais ampla também? Como é que funciona? Na verdade, quando a gente busca, né, a hipnose não tem a ver só com tratar traumas, mas tratar traumas é uma parte muito importante desse processo. E eu quero explicar que trauma, né, já é um ponto importante. Trauma não é só uma facada, um sequestro, um abuso, um estupro, um acidente feio. Muitos traumas são por amor. Aliás, o pior trauma é aquele por amor, é aquele que eu falo que eu não tenho. Que é algo do tipo assim, meu pai traiu minha mãe por causa que ele começou a querer ganhar mais dinheiro. Filho, olha, o dinheiro corrompeu seu pai, não faça igual a ele. Só que ela está falando, não traia. E o filho grava, não tenha dinheiro. Olha lá. E aí ele tem um congelamento. É tipo, o dinheiro não é importante. Tanto faz. Então eu gosto de explicar que trauma, o pior trauma para ser tratado e o mais difícil é aquele que é por amor. Porque eu pego um conceito da minha mãe, do meu pai ou da experiência de vida e carrego aquilo como uma validação. Esse é o pior trauma. Tá certo? Então todo mundo tem algum nível um trauma. Por quê? Porque a mente infantil, ela tem uma outra percepção da realidade. Vou dar um outro exemplo. Imagina que a minha esposa pega a minha filha todo dia às 6 horas da tarde na escola. E hoje ela se atrasou e ela chega só às 6h15. Até aí tá tudo bem. Ela tá no colégio, tá segura, tá todo mundo lá, só que ela foi a última da turma. Para a minha esposa, ela só tá atrasada 15 minutos, a escola fecha às 6h30, tá tudo bem. Na cabeça da minha filha pode estar ocorrendo. Será que minha mãe vem? Será que ela me abandonou? E o que eu vou fazer? Então a gente precisa entender que na mente de uma criança
ocorrem múltiplas realidades muito diferentes do que está acontecendo na vida do adulto. E o que a gente acha que está bem resolvido, nem sempre está bem resolvido. Eu falo que o tempo não fecha as feridas, ele faz a gente ficar amortecido. Muito bom. E aí quando a gente olha então para as outras terapias, como constelação familiar, como outros processos, eles também trabalham essas linhas. E você faz essa busca também, como se fosse um psicólogo, tá sempre voltando atrás para desfazer aquele gatilho. Isso, só que é um trabalho diferente do psicólogo, né? Porque quando você está no nível racional, nem sempre você tem acesso a essas informações. A hipnose te proporciona entrar num estado chamado de hipermnésia, onde você consegue acessar memórias reprimidas que estão bloqueadas da sua mente consciente. Interessante, hein? Olha só. Talvez eu não saiba o que me gerou esse comportamento e numa sessão de hipnose você consegue acessar porque você desbloqueia aquela memória. Tá bom. Então eu vou aceitar esse desafio, hein, chefe? Exato. Vai ser muito legal. Eu gosto de dar um exemplo. Onde que é o seu consultório? Na Vila Olímpia. Ah, tá bom. É aqui pertinho, na Rua Helena. Muito bom. Ó, você quer falar? Eu te Não, cortei aqui. Pode falar do é exemplo. que eu ia falar assim, nem precisa, o exemplo é simples, assim, a gente tem resposta para tudo. Então, imagina que você está lá na sua casa hoje e você está assistindo Netflix lá com a sua esposa, com seus filhos, e você vê uma barata no chão. O que você faz? Ou mata, ou expulsa, ou enfim. Qual que é o padrão? O padrão é pisar. Por quê? Pausa. Por que eu piso na barata? Carregadora de doenças, sujeira, enfim. Qual a doença que ela causa? A barata, não lembro especificamente. Quem morreu de barata? A barata não. É Se muito fosse louco. um rato, Se fosse teria um mais rato, sim. argumentos, tá. O problema é que a barata não tem. Se barata matasse, ia ter morrido mais gente, morador de rua de barata, Sim. do que de gente de Covid. Tá bom, mas e aí? Calma. Não entendi. Você tem uma resposta de medo à barata, só que a gente não conhece a doença que a barata causa. Eu não estou falando para você ter na sua casa. Tudo bem, tá. Você Entendi. poderia pegar ela com uma pazinha, Você e jogar associa fora ela com alguma uma coisa. ameaça. Tá. Mas por que você tem essa resposta exacerbada? Boa pergunta. Porque eu vi alguém fazendo e... Isso é um tipo de hipnose. Tá. E você não tem controle. Quando você olhar para aquela barata, você vai falar: entendi. Respira, respira, e eu posso pegar ela com um saquinho de lixo. Dá vontade? Não, na vontade Não. de pisar mesmo. Tá fazendo sentido? Sim, eu teria que... Agora olha só. Você tá lá, tira a barata. E você tá lá e você vê uma lagartixa na parede. O que você faz? Deixa a lagartixa lá. Por quê? Não sei. Não sei por quê. Mas eu não tenho vontade de tirar a lagartixa, não. Dá licença, só um segundo. Eu faço isso no meu consultório. Vamos. Agora só por causa disso, calma. Você vai mostrar a doença que a lagartixa transmite? A lagartixa comendo a barata, é isso? Isso. Se ela come barata, ela é um predador natural da barata onde ela anda. Onde tem barata? Olha só. Nos mesmos lugares da barata. Você não tem a mesma percepção de sujeira e de doença da lagartixa. E assim vai a cadeia alimentar, né? Mas... E a parte interessante é que, então, biologicamente elas são parecidas, elas poderiam causar a mesma doença, mas você não tem o mesmo comportamento e nem a mesma reação emocional a cada uma delas. Faz sentido? Faz sentido. O que nós estamos vendo é que a forma como foi gravado na sua mente, o que eu chamo de hipnose, é um significado que faz você reagir à barata com muito mais medo e ameaça do que a lagartixa.
Que eu nem sabia que a lagartixa se alimentava de barata. Isso. E aí, então, talvez... Mas e o rato, por exemplo? O rato nem sempre é uma fobia ruim, né? Não, mas o rato causa doença, né? Sim. O que eu quero mostrar aqui é só que a resposta emocional aqui já é um tipo de manipulação da sua mente pela experiência que você vivenciou, que é a sua mãe, barata! E aí grava lá, como uma tatuagem, um significado. Se a mamãe é forte, poderosa, me carrega no colo e me dá TT, e ela tem medo da barata, barata é um monstro. Tá, entendi. A barata sobreviveria à bomba atômica, não é isso? Isso. E agora vem o segundo ponto. Tá. Um cérebro traumatizado não tem uma neuroplasticidade naquele gatilho. Ele não aprende em cima daquele ponto. Então você já viu que você tem, nem que seja um mini trauma de barata, concorda? Opa, olha lá. Se a barata pular na sua mão agora, o que você faz? Bom. Isso. Se eu tivesse usando o meu cérebro racional, a minha parte do córtex ia falar... Tentar desfazer um reflexo. Ó, baratinha aqui. Sai. Ela não me mata, não tem doença. É verdade. Sai, baratinha. Vai lá, voa. É impossível. Vai pra boca de uma lagartixa. É isso? É isso. Eu vou ter uma resposta emocional e o trauma está aumentado. Ai, que nojo, preciso limpar isso. E agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal, hein? Você, como hipnoterapeuta, você conseguiu desfazer todos os seus traumas? Ou isso é impossível? Todo mundo vai ter sempre algum? Todo mundo vai ter sempre algum. A gente não tem essa pretensão. A nossa pretensão é viver bem. Tá. Então você não conseguiu ainda desfazer todos? Não. E você faz auto-hipnose? Eu faço auto-hipnose todo dia. Todo dia? Todo dia. Quanto tempo dura a sessão? Não, a auto-hipnose é um processo que eu faço. Eu tenho um áudio gravado, que ele me dá estímulos para controlar melhor minhas emoções, para dormir melhor. Ali tem sugestões para eu me alimentar melhor e para, em geral, ser uma pessoa que eu quero ser. Uma pessoa melhor, um terapeuta melhor, um pai melhor, um marido melhor. Então talvez você tenha tirado os traumas mais macro aí, os mais com gritantes. certeza, aí, com certeza. Mas sempre vai ter alguma coisa menor que você tem que trabalhar no dia a dia, o tempo inteiro, e vai lá. Eu costumo dizer que terapia é pro resto da vida. E você... É igual acompanhamento médico. Não tem jeito. Atividade física, jejum, dormir, asseio mental e físico. Gostei, hein, Samuel? Gostei muito. Muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer estar aqui com você. Gostei muito. Vamos ver o que os nossos espectadores aí comentam. Eventualmente a gente marca outras conversas aqui. Vamos lá. Vai ser um prazer. Gostei muito. E eu vou lá tentar desfazer algum trauma meu aí, que eu nem sei qual que é, mano. Vamos lá. Vai lá vivenciar e curtir o processo. Tá bom. Vai valer a pena. Beleza. Obrigado. Doutor. Então, pessoal, ó, só para finalizar aqui, não deixem de nos acompanhar. Acompanhem este excelente profissional aqui, Samuel Kiss, hipnoterapeuta, que esteve falando com a gente. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal, no meu e no dele, por favor, né? E um abração. Se você quer saber como reprogramar sua mente, como se libertar de traumas, como criar mais qualidade de vida, seguir melhor os tratamentos, cuidar mais da sua saúde, me siga lá nas redes sociais, @osamuelkiss. Com certeza tem muito conteúdo lá. Beleza. Muito obrigado, viu?